Estamos iniciando mais um quadro sobre cirurgia plástica com o Dr. Edilson Pinheiro. Ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Carla Soraya. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Muitos telespectadores continuam enviando dúvidas sobre prótese de silicone. Doutor, quais os tipos de próteses que existem? Bem, Adriana, existe um arsenal de próteses que podemos utilizar. Existe a de cápsula de poliuretano, texturizada e lisa. E isso vai depender exatamente do que o cirurgião escolher e o que for mais adequado em cada caso. E quais as mais usadas? O que normalmente usamos aqui no consultório é silicone de alta coesão com a prótese com a cápsula texturizada. Isso porque dá uma resistência maior à prótese de silicone e diminui muito as contraturas, a rejeição. Então, fica mais natural possível. Por onde pode colocar a prótese? Bem, Adriana, existem alguns locais onde podemos fazer as incisões. Pode ser na axila, no sulco mamário ou na região da areolar, que pode ser infraareolar ou transareolar mamilar, ou seja, abaixo da areola ou cortando a areola e o mamilo no meio. Existem essas duas possibilidades em relação à areola. E no local são as 3 incisões, então fica assim, axila, inframamária e areola. A cicatriz fica muito aparente? Isso depende da cicatrização de cada pessoa. Se ela tiver uma cicatrização muito boa, um cortezinho na perna ou na região abdominal, então se essa cicatrização for boa, vai ficar apenas um traçozinho. Então fica praticamente inaparente. Agora, para pacientes que têm queloide, que tem uma cicatrização que não é tão boa, que na família já existe esse problema de cicatriz hipertrófica e de uma má cicatrização, então pode ficar um pouco aparente. Então deve, com o cirurgião plástico, escolher o local que fique o mais escondido possível. Então é importante fazer uma boa avaliação para decidir o local ser utilizado essa prótese. Quanto tempo essas próteses podem ficar no organismo? Bem, Adriana, depende da prótese utilizada. Normalmente o que utilizamos, a texturizada, que é essa última geração de prótese, ela pode ficar permanentemente. Ou seja, não precisa mais ser trocada com 10 anos que acontecia com as próteses anteriores, de uma geração anterior. Então, antes colocava-se a prótese, com 10 anos há necessidade de trocar. Agora não há mais isso. As próteses podem ficar permanentemente, ou seja, para o resto da vida. E se tiver alguma intercorrência, às vezes se troca a prótese porque a mama está um pouco flácida e tal. Mas essas próteses foram preparadas para viver, para ficar no organismo por tempo indeterminado. Uma dúvida bem comum também, que aparece muito, é em relação ao pós-operatório. Quais são os principais cuidados? Bem, o pós-operatório é muito importante, ou até mais importante que a própria cirurgia. Pacientes que desejam fazer esse tipo de cirurgia devem primeiro ter uma boa disponibilidade de tempo. Ou seja, ela deve adequar as normas, né, um pós-operatório bem feito. Uma telespectadora nossa quer saber sobre o risco de vazamento de próteses. Esse risco de vazamento existia nas próteses antigas, ou seja, quando se colocava solução salina, ou seja, colocava-se soro dentro da prótese, e isso acabava vazando a prótese e dando problemas. Isso aí não durava, as próteses nessa época não duravam 5 a 10 anos no máximo. Hoje em dia, com a prótese de silicone de alta coesão, ou seja, não é esse perigo de vazamento. Se existir algum vazamento, que é muito raro, a prótese ela se fecha, provoca um certo tipo de dor que a paciente vai ao médico para ser trocada. Mas aquele que acontecia de espalhar o líquido por todo o organismo, isso não existe mais. Existe risco de rejeição, doutor? Toda prótese existe um risco mínimo de rejeição, que é menos de 1%, ou seja, é muito pouco. E mesmo assim, se existir essa rejeição que chamamos de contratura capsular, normalmente existem 4 graus de contratura capsular. No último grau é que trocamos a prótese. O tempo de cirurgia também é uma preocupação que aparece muito das nossas telespectadoras. Qual é esse tempo? Normalmente uma cirurgia dessa é feita com anestesia local e sedação, ou seja, a paciente pode ficar dormindo, apenas dormindo no centro cirúrgico. E como é feito com anestesia local, a média, então, passa a ser um pouco mais rápida a cirurgia, que é em torno de 40 minutos, 1 hora esse tipo de cirurgia, dependendo de cada caso. Mas, doutor Edilson, a gente vê muito exagero na mídia, né? Tem mulheres que colocam até 1 litro, né, de silicone. E como é que isso é feito? Isso
não é o ideal. As pacientes que colocam realmente que trabalham com o corpo, trabalham exatamente na mídia e precisam chamar a atenção de alguma forma. Mas 99% das mulheres querem apenas aumentar o volume para ficar proporcional entre o tórax, a cintura, o quadril. Então, parecer normais. Doutor, e quem precisar colocar uma prótese, ela tem que ter cuidado com os profissionais que escolhe, né? Adriana, isso é importante. O ideal é que ela procure um profissional que seja membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, procure um hospital adequado para que seja feita e realizada essa cirurgia, saiba quais são as próteses que são utilizadas, essas mais modernas. Então, uma série de coisas que ela precisa ter informação antes de procurar, inclusive, o profissional. Nós conversamos com o Dr. Edilson Pinheiro, ele que é membro especialista da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e pós-graduado pela Clínica Ivo Pitangui. Se depois dos esclarecimentos você ficou com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato conosco pelo telefone que aparece aí na tela. Ou, se preferir, mande um e-mail para tardelivre@tvdiario.br.